Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Pessoal, eu preciso alertar logo no começo que esse caso envolve crianças, então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Ao invés disso, eu vou deixar uma playlist num comentário fixado com vários outros casos que eu trouxe aqui no canal e com certeza lá vai ter algum caso que você se sinta confortável em assistir até o final. Esse caso, pessoal, é um caso bem recente, tá? A condenação saiu agora em dezembro de 2021 e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para entender tudo o que aconteceu com o pequeno Arthur. Arthur Labinjo Hughes nasceu no dia 4 de janeiro de 2014. Ele era filho de Olivia Labinjo Hallcrow e Thomas Hughes. Os pais de Arthur se separaram quando ele tinha apenas 1 ano e meio de vida, e como na maioria dos casos, o Arthur ficou morando com a sua mãe. Logo que a Olivia se separou do Thomas, o pai do Arthur, ela logo começou a se relacionar com um outro homem chamado Gary Cunningham. Segundo a Olivia, o Gary era abusivo com ela, e por conta disso, em fevereiro de 2019, durante uma discussão, ela deferiu vários golpes de faca em Gary. Ele foi encontrado poucas horas depois, já sem vida, em seu apartamento em Harborne. Harborne, pessoal, é um bairro em Birmingham, na Inglaterra. Por conta disso, a Olivia acabou sendo presa e condenada a 11 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. E o pequeno Arthur, que na época tinha 5 anos de idade, passou a morar com seu pai. Embora o menino passasse os fins de semana com o pai, morar definitivamente com ele foi uma mudança drástica para o garoto, principalmente porque ele precisaria mudar de escola e ele já estava bastante habituado com os professores e coleguinhas da escola atual. O seu pai morava em uma casa nos fundos da casa de seus pais, ou seja, os avós paternos de Arthur. De acordo com sua avó, ele estava inicialmente nervoso, mas rapidamente se tornou uma criança feliz e equilibrada. Em agosto de 2019, o Thomas conheceu Emma Tustin no site de namoro Plenty of Fish, popularmente conhecido como POF. Emma tinha alguns problemas que não mencionou logo de cara ao Thomas. Ela tinha 2 filhos e durante a gravidez de seu filho mais novo, ela teve depressão pós-parto e rejeitou a criança. Por conta disso, quem ficou com a guarda das crianças era o pai, o ex da Emma. Ela também já havia tentado suicídio por 2 vezes, sendo a última delas em 2013. Thomas apresentou seu filho Arthur para Emma logo no início do relacionamento. Segundo a própria Emma, eles se deram muito bem desde o começo. Quando Thomas conheceu Emma, o Arthur estava de férias, então eles passaram bastante tempo juntos. Quando o menino voltou para a escola após as férias de verão, uma assistente de ensino declarou que ela estava preocupada com a condição dele. Ela notou que a criança ficava menos feliz à medida que os dias e meses iam se passando. Ela se reuniu com o pai da criança e também com a avó para falar sobre as preocupações dela. Isso porque o menino estava desenvolvendo uma obsessão por tópicos como armas e mortes, e também demonstrava medo de ser morto pelo seu pai. No início de 2020, Arthur levou seu filho a várias consultas médicas, mas o menino não foi diagnosticado com nenhum problema de saúde mental. Enquanto isso, a pandemia estava se espalhando pelo mundo, o que levou ao fechamento de todas as escolas no Reino Unido e um bloqueio nacional no final de março de 2020. No dia do bloqueio, Arthur e seu pai estavam na casa da Emma. A mãe do Thomas, vó do Arthur, pediu que ele e o menino fossem até a casa dela e ficassem por lá. Afinal, era tudo muito incerto ainda sobre esse vírus e o melhor a fazer era ficar isolado junto da família. Mas o Thomas disse que não, que estava tudo bem, que ele ficaria na casa da Emma até tudo se acertar. Ele inclusive falou para a mãe ficar tranquila que tanto ele como o Arthur estariam bem lá e evitariam de ficar saindo sem necessidade. No entanto, no mês seguinte, o Thomas voltou para casa de sua mãe por alguns dias, depois de supostamente ter levado um soco do ex-namorado da Emma e pai dos filhos dela por causa de uma acusação de que ele havia batido em seu filho enquanto as crianças visitavam a mãe. Voltando para o Arthur, enquanto ele estava na casa de seus avós, o menino disse que a Emma era muito má com ele e que batia nele, o beliscava e chamava ele de pirralho horrível e feio.
e sua avó encontrou vários hematomas em suas costas. Quando Thomas voltou para a casa de sua companheira e recusou o pedido de sua mãe para deixar o menino em sua casa por mais tempo, ela o denunciou ao serviço social. Um assistente social foi visitar Thomas, Emma e as crianças no dia seguinte. Ela foi informada de que os ferimentos de que Arthur tinha em seu corpo foram causados por uma briga entre ele e os filhos da Emma. A assistente social ainda relatou que sentiu que ele estava muito feliz e muito seguro e que não havia problemas de proteção na casa. Mais tarde, a Emma disse que ela havia treinado os meninos a mentir sobre o incidente. O Thomas disse que ela o avisou que eles teriam seus filhos levados se ele também não concordasse com essa história. O incidente foi posteriormente relatado à polícia novamente pelo tio de Arthur, e mais uma vez não deu em nada. Fora dos olhos da assistente social, Arthur era frequentemente forçado a ficar em pé no corredor por horas a fio, como punição por seu suposto mau comportamento. E se ele saísse ou se sentasse, a punição seria mais dolorosa. Emma não pensava duas vezes antes de bater no menino. Quando Emma estava sozinha com as crianças, ela mandava o tempo todo mensagens para Thomas do menino chorando e implorando por comida e pedindo para sair do castigo. Em alguns áudios, o menino chorava e pedia em desespero por sua avó e seu tio. Em outro áudio, ele dizia que ninguém o amava. A outra voz no áudio era da Emma deferindo os piores xingamentos à pobre criança. Thomas frequentemente ameaçava bater no garoto. Emma disse em mensagem para o Thomas que ela queria ficar com ele, mas que não queria o estorvo do filho dele. Chegou ao ponto dela proibir que ele dormisse no quarto que era de seus filhos e obrigou o menino a passar a dormir na sala, no chão, pois ela não queria que estragasse o seu sofá. Quando a escola de Arthur reabriu em 8 de junho, ele não estava presente. Thomas foi contatado pela escola sobre o assunto, mas deu várias desculpas para a ausência do filho. O casal instalou uma câmera em casa para monitorar Arthur. O menino passou 35 horas do período de 3 dias entre 12 e 14 de junho no corredor. Ele não podia comer nem beber. Segundo Emma, aquele era seu castigo por se comportar mal. Quando ele tentou sair do corredor e ir para a sala, ela deu um tapa na cara do menino e disse que ele deveria ficar no corredor, pois estava de castigo. A câmera também gravou o casal e os filhos da Emma comendo McDonald's, tomando sorvete, brincando, enquanto o pobre Arthur estava privado de comida, água e até mesmo de ir ao banheiro. Na manhã de 15 de junho, Emma acordou o menino na bofetada mesmo. Ela então levou ele junto com ela para passar a maior parte do dia na casa de sua cabeleireira. A cabeleireira se chamava Catherine Milente. Ao longo das 6 horas ou mais em que esteve lá, ela forçou o menino a ficar em pé perto da porta e frequentemente xingava e gritava com ele. O marido da cabeleireira, chamado Tobias Jarman, relatou que deu água para o menino escondido de sua madrasta enquanto Emma lavava os cabelos no lavatório. O Tobias relatou que o menino mal conseguia segurar o copo d'água e que seus olhos estavam fundos e cheios de medo. Quando Thomas foi buscar Emma e Arthur na casa da cabeleireira, na hora de entrar no carro, o menino tropeçou e o pai dele disse que se ele não prestasse atenção, ele iria arrancar a cabeça dele e jogar bola com ela junto dos filhos de Emma. Mais tarde naquela noite, Thomas deu várias cintadas nas pernas de Arthur. Ele também disse a Emma para acabar logo com ele. Na manhã de 16 de junho, Arthur apareceu em uma filmagem das câmeras instaladas pelo casal e ele estava muito fraco e lutando para levantar a coberta e tentar dobrá-la. Mesmo fraco, com fome e desnutrido, ele precisava arrumar as cobertas, pois sabia que se não fizesse, o castigo seria bem pior. Pouco depois das 13 horas daquele dia, Thomas levou os filhos da Emma ao supermercado, deixando seu próprio filho para trás, junto de sua madrasta. Assim que ficaram sozinhos, a Emma arrastou o menino até o banheiro do andar de cima e forçou ele a engolir uma substância que foi chamada de pasta de sal. Pessoal, pelo que eu pesquisei aqui, essa substância se trata daqueles desentupidores à base de sódio, sabe? Aqui no Brasil a gente tem o Diabo Verde, por exemplo, que é um dos mais famosinhos. Enfim, depois que o menino engoliu essa substância, ele obviamente começou a passar muito mal. Ele ficou vomitando e agonizando por cerca de 45 minutos. E nesse tempo, a Emma ficou mandando várias mensagens para o Thomas,
reclamando do menino. Em uma chamada que durou cerca de 3 minutos com o Thomas, o pai do menino, ele dizia que era para ela estourar logo os balões de aniversário. Posteriormente, os promotores do caso entenderam que ele estava se referindo à cabeça do menino. Durante todas as mensagens, o Thomas sempre incentivava que a Emma fosse violenta com o Arthur. Depois de muito agonizar com a substância ingerida, Arthur acabou desmaiando e foi nesse momento que a Emma bateu repetidamente a cabeça do garoto no chão. Esse ataque final teria acontecido aproximadamente às 14h29. Esse horário foi baseado por conta de uma foto que a Emma enviou para o Thomas do menino agonizando logo após o ataque. Ela só foi ligar para a emergência 12 minutos depois e na ligação disse aos atendentes que o menino havia batido a cabeça na porta do banheiro e em seguida caído no chão e batido a cabeça mais umas 5 vezes. A ambulância chegou e o menino foi encaminhado para o Hospital Infantil de Birmingham. No hospital foi identificado que Arthur havia sofrido uma morte cerebral em decorrência das contusões em sua cabeça. Os médicos então decidiram que nada poderia ser feito para reverter aquele quadro. O óbito foi confirmado por volta da 1h da manhã do dia seguinte. Ele tinha 6 anos na época. Uma revisão médica descobriu que ele estava coberto com 130 hematomas, que provavelmente indicavam que o menino sofreu algum tipo de tortura antes de morrer. Também foi constatado o envenenamento por aquela substância desentupidora que eu disse para vocês, mas essa não foi a causa da morte, até porque vários exames constataram que o menino era obrigado a ingerir essa substância diariamente várias vezes ao dia. Seu estômago estava todo lesionado por conta disso. Ele não podia beber água e nem comer, então só havia essa substância no estômago do pobre menino. Mais tarde foi relatado que as poucas vezes que era-lhe oferecido alguma comida era porque já estava podre, e as poucas vezes que bebia água, a origem dessa água era o vaso sanitário da família. O laudo médico, junto do histórico de denúncias ao Departamento de Defesa da Criança e do Adolescente, foi o suficiente para a polícia indiciar o casal pelo assassinato de Arthur Hughes. Durante o julgamento, Emma tentou de todas as formas atribuir os ferimentos do menino a ele mesmo, dizendo que ele mesmo tomou a substância do banheiro e que as contusões eram por conta de quedas e acidentes que o menino sofria. Segundo ela, o menino era muito mole e caía à toa. Ela disse que o menino tratava mal os filhos dela, ela e o Thomas, e que tudo o que aconteceu era culpa apenas dele. Em contrapartida, a avó do garoto testemunhou e disse que era impedida de ver o neto desde o começo de 2020 e que o casal era frio, calculista e perverso. Também testemunhou a cabeleireira, que contou tudo o que aconteceu com o menino no período em que Emma teve atendimento em sua casa. Thomas foi descrito pela promotoria como fraco e manipulável. Os promotores disseram que ele assumiu os filhos de Emma para ele e rejeitou e negligenciou o próprio filho. Embora ele não estivesse presente no momento final da vida de Arthur, ele também foi considerado culpado pela morte do menino pelos meses de abuso e agressão que ele aplicou no garoto e também por encorajar Emma a fazer o mesmo. Em dezembro de 2021, Emma Tustin foi considerada culpada pelo assassinato de Arthur Labinjo Hughes e foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 29 anos de reclusão. Thomas Hughes foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a 21 anos de prisão. O juiz Mark Wall descreveu o caso em seus comentários sobre a sentença como um dos casos mais angustiantes e perturbadores com os quais ele lidou. O gabinete do procurador-geral deu uma nota afirmando que vai pedir a revisão das sentenças, pois segundo o promotor a sentença deferida é uma vergonha. E agora eu quero saber qual que é a sua opinião sobre esse caso, então deixa aqui para mim nos comentários o que você acha e se você acha que a pena deles foi justa ou não. Outra coisa, pessoal, eu tenho um outro vídeo aqui no canal sobre o Adrian Jones, que é bem parecido com esse caso, então eu vou deixar também num comentário fixado para que você possa assistir. Bom, se você chegou até aqui comigo, eu vou pedir para você deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para você. Esse foi o caso de hoje, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.